Povo da Tarde. 3h51. Como disse, nós seguimos aqui falando sobre o atropelamento que tirou a vida de um jovem de 18 anos no bairro Meireles, em Fortaleza, e que reacende uma discussão sobre impunidade no trânsito. O carro que era usado pelo empresário, ele tinha no registro 24 multas em apenas um ano, né? 16 dessas multas por excesso de velocidade. Nós vamos conversar agora sobre esse assunto. Mais cedo nós conversamos com o superintendente do Detran Ceará, Valdemir Catanho, e agora vamos falar com o vice-presidente da Comissão de Trânsito, Tráfego e Mobilidade Urbana da OAB Ceará, Diego Nobre. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Nós falamos com o superintendente do Detran e a pergunta era exatamente o que vou fazer para o senhor. Ele falou da legislação brasileira, quero só ter aqui os dois pontos. Um carro que tem 24 multas aplicadas em um ano, 16 delas por excesso de velocidade, ainda poderia estar circulando? A legislação é branda nesse sentido? Infelizmente, sim, porque antes da carteira ser suspensa ou o veículo ser revocado, tem que passar por um processo administrativo. O condutor, quando ele é autuado, ele tem dois momentos dentro desse processo administrativo para fazer a defesa, ou para indicar o condutor ou para fazer a defesa. Quando ele faz essa defesa, o processo ali de suspensão ou contagem de qualquer penalidade fica suspenso, porque ele está em defesa. Então, de fato, a legislação, nesse sentido, até suspender e cassar administrativamente uma carteira ou bloquear um veículo, demora muito. O que acontece muito em termos de penalidade, né, de resposta rápida da justiça, é o próprio juiz falar que, independente da pontuação, pela gravidade aqui do acidente, você está com a carteira suspensa por tanto tempo, ou então está cassada, vai passar 10 anos sem poder tirar a carteira. Então, infelizmente, a legislação ela não é tão rápida quanto a gente queria numa situação dessa. A responsabilidade pelas infrações é sempre do motorista, quer dizer, fica lá o registro pelas multas, fica lá registrado no automóvel, enfim, tem a pontuação indo para a CNH. Como é que é isso? O que recai sobre um e o que recai sobre outro? Excelente pergunta. Existem algumas multas que elas vão ficar atreladas à CNH do condutor e naturalmente vão ficar todas atreladas ao veículo, certo? Algumas multas você pode indicar ao condutor, quando não é você o proprietário, não é você o condutor que está pilotando ali a moto ou conduzindo o veículo, e aí você faz essa indicação de condutor. Mas em relação às multas, elas ficam atreladas sempre ao veículo. Quem for indicado na autuação, ou seja, na abordagem, aí sim a multa e a penalidade vai para a carteira daquele condutor. Mas o veículo, independente dele ter multas ou não, infelizmente ele continua regular para a lei. O que está irregular aí é a questão da pontuação do condutor, que ele estava acima já do permitido, né? A legislação, obviamente, né, ela dá margem à impunidade, mas tem também a questão da fiscalização, dessa interpretação, como o senhor mesmo falou. O que a OAB tem debatido sobre isso? A OAB, inclusive, a gente nos reunimos com o diretor jurídico, Dr. Marcos Macedo, para exatamente tratar desses pontos relevantes na legislação, em termos de defesa do condutor. Porque até para nós, advogados, o acesso à justiça também no processo administrativo é difícil. Para você ter noção, para a gente conseguir a cópia de um processo de suspensão, eu tenho que esperar 5 dias úteis para receber, 20, 15 folhas de papéis. Então, realmente é difícil ainda o acesso à defesa, é difícil ainda essa questão de você ter acesso às informações. Tem uma proposta, né, de um projeto de lei apresentado pela deputada federal Daiane Bittencourt,
do União Brasil, do Ceará, que ela apresentou aí o projeto propondo penas mais duras para motoristas que provoquem, né, morte, como neste caso, né, e justamente foi motivado por este caso. Então, para tornar isso um crime inafiançável, porque a gente viu que isso causou muita indignação, né? Ele lá por bons antecedentes, embora, né, tivesse ali essa questão toda do carro, mas aí o senhor acredita que está na hora de fazer algo nesse sentido? Porque é como se cada um tivesse o direito de matar uma primeira pessoa no trânsito e sair, pagar ali uma fiança de X mil reais e sair, não para, está lá respondendo o processo, mas está em liberdade enquanto a família chora aquela morte, não é? Com certeza, com certeza. Eu acredito que essa questão da alteração, da mudança, ela tem que vir realmente partir lá do Congresso, desde as alterações de trânsito, né? Controlar o excesso de velocidade, colocar lombadas para controlar, punir rapidamente, né? Mas, de certa forma, também advertir a sociedade. Não é só chegar e punir, ela tem que conduzir, educar a sociedade para que não ocorra esse tipo de coisa, porque uma das infrações mais cometidas no Brasil é exatamente excesso de velocidade. É a multa mais, a campeã de todas, né? E, infelizmente, é a que causa mais acidente. Então, essa educação no trânsito, ela tem que existir mais. Ela tem que ser mais presente na vida da sociedade, para a gente poder também ter essa forma de educar. E aí, sim, chegando uma lei para contribuir, para corroborar essa educação, a OAB, a Comissão de Trânsito, ela é totalmente a favor desse endurecimento em favor da vida. A gente está aqui em favor da vida, acima de tudo. Perfeito. Para a gente concluir, eu gostaria que o senhor, não sei, até como uma resposta mesmo para a sociedade, né, para a indignação causada por essa morte no trânsito, né, que as pessoas dizem, se fosse um pobre, né, ele tinha ficado preso, né, então o que nesse sentido pode ser dito para a sociedade? Então, ele realmente ele vai responder o processo, ele não teve a prisão preventiva decretada, porque a Justiça entendeu que ele não oferece nenhum perigo à sociedade, ele está respondendo em liberdade, ele não está livre, ele não foi isento do crime, né? Ele vai responder todo o crime agora. Então, eu acredito que o trabalho da Justiça vai começar agora, nas investigações. Eu vi que a questão do crime mudou, né? Do culposo para o doloso, porque os agentes da polícia viram que existiam indícios, né, de que ele estava com vontade de fazer alguma coisa errada, né, já que tinha drogas, muita bebida, etc. E tal. Então, o recado que fica para a sociedade infelizmente, a gente lamenta esse tipo de situação, mas acreditamos muito na justiça, que realmente ele pague pelo crime e que Deus conforte a família do rapaz que, nesse momento, está no céu. Muito obrigada, então, pela sua participação conosco. Uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigado. É isso, então.